boa noite, como estão vocês? Hoje é o nosso dia de falarmos a respeito da nossa família, de falarmos a respeito daquilo que o Senhor espera de nós como filhos e filhas de Deus. E hoje nós vamos falar sobre uma família, como ter uma família, não é nem bem como ter uma família, mas uma família segundo os princípios da palavra de Deus, segundo o coração de Deus. Então, olha só, quando a gente fala em família hoje, a gente está consciente dos enormes desafios que as famílias encontram para seguir em perfeita harmonia junto com seus familiares, junto com as pessoas que integram a sua casa. Muitos fatores têm contribuído, têm interferido nos relacionamentos familiares e esses fatores formam uma enorme muralha que muitas vezes é difícil de se transpor. A mídia, as redes sociais, a estafa, o cansaço do excesso de trabalho formam uma grande barreira de relacionamento, uma barreira relacional com os filhos, que estão estressados também, em razão da enorme agenda de atividades diárias. E mais precisamente nos dias em que nós estamos vivendo. A gente vê pais trabalhando em casa através do home office, crianças estudando em casa através do homeschool, né? E uma dificuldade muito grande de interação. A gente está vendo a nossa geração, a geração dos nossos filhos, tendo que trabalhar na área da educação para que os seus filhos possam ter um ano produtivo, um ano escolar produtivo. Então, todas essas coisas, todos esses fatores vão formando uma grande barreira relacional e que realmente, às vezes, é muito difícil de se transpor. Quando a gente, antes da pandemia, a maioria das crianças tinha uma monte de atividade diária, tinha muitas atividades diárias, uma agenda enorme, extracurricular, além das provas de escola, além de tudo o que ela tinha que interagir na sua classe, na sua escola, ainda vinham as outras atividades, né? É natação, é inglês, é dança, é kung fu, é jiu-jitsu e uma grande gama de coisas. Que se a gente for pegando e juntando tudo isso, a gente vai ver que forma realmente uma grande barreira que às vezes é difícil de ser transposta, né? Especialmente nesses dias de confinamento e de isolamento social que nós estamos vivendo. Aí as diferenças começam a teimar em surgir, né? Porque o casal acaba ficando mais tempo em casa, né? Às vezes uma divisão de tarefa, todo mundo ou deixa só para uma pessoa ou vai deixar para fazer depois, né? Os horários ficaram meio bagunçados, nós ficamos sem uma rotina e às vezes todas essas coisas entram em choque, né? E a gente vai vendo que a família realmente precisa ter uma estrutura, precisa ter uma base bem fundamentada. Por quê? Porque a família ela foi criada para que os seus integrantes expressem amor uns aos outros, né? Que tenham respeito um com os outros e que tenham intimidade familiar. Essas lições que deveriam ser aprendidas dentro de casa, por que elas deveriam ser aprendidas? Porque elas são levadas para fora. Aonde os filhos vão, aonde nós vamos, nós levamos para fora essas lições. Lição de amor
uns pelos outros, o respeito, né? E respeitar a individualidade e a intimidade e a privacidade de cada pessoa. E são justamente essas coisas que a gente vê que não funcionam lá fora, que causam uma grande polêmica, causam essas crises que nós estamos vendo, né? Porque falta amor, falta respeito e falta ter entendimento de privacidade, de conhecer os limites, né? Aquela coisa de que a sua liberdade começa aonde termina o meu limite. Essa é uma verdade. Tudo isso é aprendido dentro das casas, dentro da família. A família foi criada para que esses interesses fossem discutidos, fossem colocados na mesa, para que depois fossem levados para fora. Né? Muitas vezes a gente deixa, ou a gente vê as pessoas deixando as crianças serem educadas na escola. A escola não foi feita para dar educação para a criança. A educação é na casa, ela começa na casa, né? Na escola, a criança vai ter conhecimento, aprendizado. Então, é muito importante que a gente entenda a respeito disso, né? Por que eu estou falando isso? Porque a criança, a gente conhece uma família pelas atitudes da criança. A criança reflete exatamente as coisas que acontecem dentro da sua casa. Uma criança que grita, que briga, uma criança que faz coisas que a gente não acha que é muito legal, ela está tendo essa permissão de fazer isso dentro da casa dela. Então, quando ela sai para fora, a educação que ela tem vai definir o que ela vai ser lá fora. Então, ela leva para fora da sua casa aquilo que ela recebeu lá dentro de casa. Eu vou dar 2 exemplos para você que estão no mesmo livro da Bíblia, né? Eu vou contar por cima, nós não vamos parar nisso, mas mais para frente nós vamos falar a respeito desses 2 personagens. Em Samuel, nós temos 2 exemplos, né? Nós temos o exemplo dos filhos de Eli e o próprio Samuel. Os filhos de Eli, a própria palavra diz que Eli permitia que os seus filhos andassem da forma como eles queriam, do jeito que eles quisessem andar. Não impunha limites, não tinha um norte, não tinha assim uma educação que mostrasse que mais para frente eles iriam sofrer. E não era só uma educação com relação às outras pessoas. Ele vivia dentro do templo do Senhor e ele era uma autoridade espiritual. E os seus filhos não foram educados da maneira correta e não levaram com seriedade as coisas do Senhor. E a gente já sabe qual foi o fim de Hofni e de Finéias. Eles morreram porque, como eles não eram orientados a ter um grande respeito pelas coisas do Senhor, eles foram levar a arca do jeito que eles achavam que deviam levar. E acabaram morrendo porque havia regras e diretrizes para que a arca que carregava a presença do Senhor fosse levada. E ao contrário disso, nós vemos a vida de Samuel. Samuel foi uma resposta de oração de Ana. O próprio Eli estava ali no templo. Ana prometeu ele ao Senhor e ela educou Samuel até a época dele ser desmamado. E essa época era mais ou menos até os 4 anos. Então Samuel foi ensinado nas doutrinas do ensinamento do povo hebreu, segundo a lei do Senhor, segundo aquilo que estava na palavra, até os 4 anos de idade. E depois ele cresceu ali no templo. E nós vamos ver que Samuel, ele se tornou um juiz, né, um profeta e um juiz de Israel, enquanto nós vamos ver, se a gente for ler a história de Eli,
que o sacerdócio foi tirado da família dele, para nunca mais integrar a família, por causa de um desacerto na condução familiar. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso, né? A respeito de como os nossos filhos agem quando eles estão fora de casa. Porque o que eles vão levar para fora de casa é exatamente o que eles aprendem dentro da nossa casa. Essa é uma lição importante. Porque se eles forem instruídos a respeito do amor que deve ter entre a família, entre as pessoas que fazem parte da família, aquele que ama a sua família sabe amar as outras pessoas. Aquele que respeita as pessoas dentro da sua casa, conhece o seu limite, sabe respeitar e conhecer o limite das outras pessoas e daí por diante, né? Deveria ser assim. Mas a instituição familiar nos nossos dias, ela está muito banalizada. E é uma força-tarefa contrária aos padrões estabelecidos na palavra de Deus, cujo objetivo, cuja intenção é exterminar a família, é acabar com esse modelo de família que o Senhor criou ali na sua palavra. Qual modelo? Pai, mãe e filhos, em submissão, em amor, em obediência, em respeito, em orientação, sendo orientados pela palavra de Deus. E há uma força. Você conhece, a gente não precisa nem ficar falando muito a respeito disso. Quantos modelos familiares começaram a existir que são completamente opostos, contrários ao que estão na palavra de Deus. E sabe de uma coisa? A sociedade tem cedido à pressão. E o casamento, essa estrutura familiar, que é de acordo com a palavra de Deus, dia após dia ela vai perdendo o seu valor, ela vai se acabando, ela vai deteriorando, né? E dentro das famílias vão sendo introduzidos outros valores que a sociedade lá de fora vem trazendo e a gente acaba aceitando, as famílias acabam aceitando e acabam estruturando a sua família de acordo com os padrões que a sociedade está ditando, mas não deve ser assim na nossa casa. Ter uma família segundo o propósito de Deus, segundo o coração de Deus, deve ser o desejo de cada pessoa que ama Jesus e ama a sua palavra. E essa pessoa, ela deve se manter firme em seus valores e em seus princípios, não se deixando influenciar pelas vozes que gritam lá de fora. E esse é o maior desafio da família. Porque são vozes gritando 24 horas por dia, palavras de ordem com a intenção de mudar aquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Então o maior desafio das pessoas que querem ter uma família segundo os princípios da palavra de Deus é manter-se firme nos seus valores e nos seus princípios. E nós já falamos aqui sobre perseverança. Nós devemos perseverar. Para ter uma família nos moldes da palavra, a necessidade de levar para dentro da nossa casa influências que vêm de Deus, influências que vêm do Senhor, abrindo espaço para que Ele cuide da nossa família. Você entendeu isso? Olha, para que a gente tenha uma família nos moldes da palavra de Deus, a necessidade da gente levar, como vocês estão em casa, trazer para dentro da nossa casa influências que vêm de Deus. Quando a gente traz essas influências que vêm de Deus, automaticamente a gente está abrindo espaço para que Ele cuide da nossa família. Qual que é o normal da família segundo o modelo da sociedade que está aí fora? É a gente cuidar e ser a segurança e ser a proteção da nossa família. Isso é bom, mas em primeiro lugar,
a gente tem que abrir espaço para que o Senhor cuide da nossa família, para que Ele seja a segurança, a proteção, para que Ele seja o alicerce, para que Ele seja aquele cajado forte que nós vamos segurar, não é? Nós precisamos todos os dias declarar as verdades de Deus em nossa casa, utilizando a sua palavra, utilizando aquilo que está na sua palavra. Nós devemos permitir que o Senhor seja o centro da nossa casa, da nossa família. E devemos ter a firme convicção de que nós podemos recorrer sempre a Ele nas situações complicadas e de conflitos. Né? Nós temos que ter essa convicção. Deus, Ele é assim, Ele quer cuidar de você, cuidar da sua família. E Ele quer que você tenha a certeza que você pode recorrer a Ele. Toda vez que a situação parecer complicada demais para você, toda vez que surgir um conflito na sua família, o seu recurso tem que ser o Senhor. Amém? Glória a Deus. E Ele deve ser o centro da nossa casa. Porque se não for assim, a nossa família vai viver com base na influência da televisão, das redes sociais, dos formadores de opinião, dos influenciadores digitais, e por aí vai. E vai por este caminho, não é? É essa silhueta que o mundo está desenhando para que a família tome a forma dela. Mas olha só, no Salmo 127, versículo 1, está escrito assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil a construção. Ou, se você estiver usando aí na sua Bíblia, pode ser que a sua versão esteja assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. E aqui não está falando numa casa de tijolo, mas está falando nessa casa que é formada de princípios, de valores que estão contidos dentro da palavra de Deus. Ele tem que ser o centro. Toda a diretriz da família e da nossa casa deve partir do Senhor. Ele tem que ser o centro de tudo, Ele tem que ser o centro da nossa casa, da nossa família. Ele deve ser o nosso recurso. Nós devemos caminhar para Ele, para dirimir, para resolver todos os problemas que porventura vierem a atacar a nossa família ou acontecer dentro do seio da nossa família, do nosso seio familiar. Para que a gente não veja os nossos filhos seguirem o curso de um mundo fundamentado nas mentiras sopradas pelo inferno e que se tornam verdades incontestáveis, nós precisamos vencer alguns desafios. Quais desafios são esses? Em primeiro lugar, nós precisamos observar o que foi profetizado. Então nós vamos ler a previsão de Paulo para os dias de hoje, que está lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 4. A palavra do Senhor diz assim: mas você precisa saber disso. Nos últimos dias, nos dias em que nós estamos vivendo, sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural ou sem amor ao próximo, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esse desenho, essa é a leitura do tempo em que nós estamos vivendo e que foi previsto, que foi
profetizado pelo apóstolo Paulo. E nós não podemos fechar os nossos olhos e fingir que não existe crise, que está tudo indo muito bem. A crise existe e ela está aí. A crise, ela é verdadeira, os fatos estão acontecendo. Há um mundo ao nosso redor, à nossa volta, aonde as coisas que estão escritas aqui estão acontecendo. Ou você não percebe pessoas egoístas à sua volta, pessoas avarentas, que têm amor ao dinheiro. Olha o que nós estamos vendo, que está sendo feito com o dinheiro ou com os aparelhos que serviriam para amenizar a dor daqueles que estão passando que estão experimentando essa terrível doença da Covid-19. Pessoas avarentas, pessoas que não têm amor ao próximo, né? Pessoas que olham só para si mesmo, pessoas cruéis que são inimigas do bem. Ou não é a descrição dessas pessoas que têm a coragem de superfaturar um produto para retirar dinheiro do Estado que é conseguido, que é amealhado com o imposto da população que já está sacrificada para fazer uma riqueza para si própria? Eu vi esses dias uma pessoa dizendo que de cada teste, que é lógico que está sendo investigado pela Polícia Federal, né, esse lote, de cada teste daquele lote, R$10, e são milhares de testes, R$10 por teste era separado pelos amigos dessas pessoas que são ligadas à corrupção. Então são milhões de reais que são tirados de pessoas que poderiam estar tendo a sua saúde cuidada agora. E são números de famílias que estão perdendo seus entes queridos por causa de avarentos, arrogantes, egoístas, orgulhosos, blasfemadores, ímpios, sem afeição natural. É o quadro das pessoas que nós estamos vendo nos dias de hoje. Traidores. Quantos traidores que nós não vemos falar nos nossos dias, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, não é? São amigos do dinheiro. E dentro da família nós precisamos cuidar da nossa família para que isso não ocorra dentro dela, que não aconteça dentro dela, para que esse tipo de coisa não contamine. Nós não podemos fechar os nossos olhos para todas essas coisas que estão acontecendo aí fora, mas nós podemos alterar esse quadro em relação à família moderna. Como? Através de um mover de Deus. E isso não é automático, precisa ser buscado. E como é que se busca o mover de Deus? Se busca em oração. Nós vamos ver no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, um texto bem conhecido, que você conhece bastante, principalmente nos dias de hoje, né, onde as pessoas estão buscando fazer grupos de oração pela nação. A palavra do Senhor diz assim, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sararei a sua família, sararei aonde quer que ele esteja. Você consegue entender isso? Que nós podemos formar um muro de proteção na nossa família, observando aquilo que foi escrito na palavra de Deus e ao mesmo tempo declarando a palavra para a nossa família com o joelho dobrado,
orando a palavra do Senhor, declarando a palavra do Senhor sobre a nossa casa, as bênçãos do Senhor virá, o Senhor virá e formará um muro de proteção ao redor da nossa família, para que ela não seja abatida, para que dentro dela não entre todas essas coisas que estão relacionadas em 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 4. Então nós podemos observar o que foi profetizado e ao mesmo tempo declarar a palavra do Senhor, que diz que se humilharmos e se buscarmos ao Senhor, Ele virá e sarará a nossa terra e sarará a nossa família. Amém? Outro desafio que a família que busca andar segundo os princípios da palavra de Deus tem que vencer é não se conformar com os padrões deste mundo, né? Não viver como as pessoas deste mundo vivem. E é lógico que você já sabe que nós vamos ler o que está escrito em Romanos 12, versículo 2, que diz assim: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha só, a sua família não deve viver como as pessoas desse mundo vivem. Você não deve viver como as pessoas desse mundo vivem. Mas tanto a nossa família como na nossa vida pessoal, nós devemos deixar Deus transformar completamente a nossa mente, porque assim nós vamos descobrir e conhecer qual é a vontade de Deus. A gente tem visto tantas pessoas falando assim: qual será a vontade de Deus para minha família, para minha casa? O que é que Deus quer para minha família e para minha casa? A resposta está aqui. Não viva conforme os padrões deste mundo. Não viva, mas deixe que Deus te transforme pela renovação da sua mente. Renove a sua mente. E como é que se renova a mente? Como é que você renova a mente? Usando a palavra de Deus. Sabe de uma coisa? O Deus desse século, ele cegou o entendimento daquelas pessoas que são descrentes. Eu não estou falando só de cristão, mas tem até cristão que é descrente, que é incrédulo, né? Não crê totalmente, para que eles não enxerguem a luz do Evangelho de Cristo. Então, vive um evangelho encoberto, um evangelho fraco, um evangelho sem raiz, um evangelho que não tem um fundamento bíblico, um evangelho de superfície e não de profundidade. O Deus desse século tem cegado o entendimento. Então, olha só, quando nós olhamos para a nossa casa, tem que ter alguma coisa que seja diferente da casa daquelas pessoas que não creem no Senhor, daquelas famílias que não creem no Senhor da forma como nós cremos. Tem que haver alguma coisa diferente. Agora, se a sua família é moldada de acordo com os padrões do mundo, você vai estar lá ouvindo as mesmas músicas que as pessoas ouvem, andando com o mesmo tipo de roupa, falando o mesmo tipo de coisa que as pessoas falam, usando os mesmos tipos de argumento que elas usam, né? Brigando dentro da sua casa, do jeito que as pessoas lá fora brigam. Dentro da casa do crente não tem que ter briga, nem discussão e nem gritos uns com os outros. Lembra que nós falamos que uma família tem que ter amor, respeito, tem que saber a privacidade e respeitar a individualidade de cada um. Então a sua família tem que andar desse jeito. Qual é o padrão do mundo? O padrão do mundo é assim, olha, do vai e racha, é na discussão, é não se importando com o outro. Não. Quando uma pessoa da família sente dor, o outro também tem que sentir dentro ali, tem que procurar ajudar a resolver o problema que está
sendo abatido. Como é que nós conhecemos, como é que nós descobrimos e conhecemos a vontade de Deus? Lendo a sua palavra, buscando ao Senhor e tendo intimidade com Ele. Nós precisamos preservar os princípios de Deus. Preservar os princípios de Deus é manter a casa sobre a rocha. Você lembra da história que está lá em Mateus, das duas casas, uma que foi construída sobre a areia e outra sobre a rocha? Quando nós falamos de família, a nossa casa tem que ser edificada, tem que ter sido edificada sobre a rocha, porque senão ela vai cair, vai vir um vento, uma tempestade, ela não vai suportar. E quando a gente fala em relação a padrões com respeito à família, eu já vi muitas pessoas, muitos casais indo para o casamento e dizendo, olha, vai ser bom enquanto durar, né? Eu estou casando agora, esse é meu parceiro, ou essa é a minha parceira, a minha esposa, enquanto durar esse casamento. Casa edificada sobre areia. Primeiro vento que vier, o que é que vai acontecer? Divórcio, separação, briga. Olha o quanto de feminicídio que nós temos, o tanto de violência contra a mulher, o quanto homens também sofrem violência dentro das suas casas, fora dos princípios de Deus. Falta de preservar os princípios de Deus, porque quem preserva os princípios de Deus mantém a sua casa sobre a rocha. E daí pode vir a mudança que houver. A palavra de Deus aí nesse texto das casas, Jesus garante que esse projeto é a prova de tempestade e não cai, vai permanecer firme, inabalável. Quando nós honramos a Deus, não abrindo mão dos princípios bíblicos, Ele nos honra também diante dos homens, manifestando a sua vitória sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Você quer ter uma família vitoriosa? Honre a Deus, não abrindo mão dos seus princípios. Amém? Será que alguém pode colocar um amém aí? Pode se manifestar falando alguma coisa? Outro desafio é manter o altar do Senhor levantado dentro da nossa casa. Nós falamos já alguns dias atrás a respeito da presença do Senhor dentro da nossa casa e usamos o exemplo de Obed-Edom, que levou a arca, que é a presença, a tipificação da presença do Senhor, para dentro da sua casa. E agora eu quero falar uma outra coisa importante para você. A família precisa derrubar todos os altares que não pertencem ao Senhor e que estão dentro da sua casa. E você é bem capaz de ver e de distinguir quais são esses altares. Eu quero ler um texto para você, para ilustrar isso que nós estamos falando, que está em Juízes, no capítulo 6, 2 versículos apenas, versículos 25 e 26. A palavra do Senhor diz assim: naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Azerá, que está junto ao altar. No alto deste lugar fortificado, faça para o Senhor Deus um altar em camadas de pedra. Depois, pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste da deusa Azerá, que você irá cortar. Deus estava dando uma ordem para Gideão, para que ele derrubasse os altares de deuses estranhos que estavam ali na casa dele, que pertenciam ao seu pai, e usasse um touro para o holocausto e a madeira do poste da deusa Azerá, que ele usasse como lenha para oferecer sacrifício ao Senhor e levantar
um altar ao Senhor no lugar onde estava edificado os altares aos deuses estranhos. E nessa noite o Senhor fala conosco para que nós derrubemos, para que a sua família derrube todos os altares que não pertencem ao Senhor, que estão dentro da sua casa, que se estabeleceram ali. Ah, mas eu não consigo ver. Consegue sim. Use essas referências que nós passamos aqui nessa noite. Pegue principalmente o texto de Timóteo, vá usando, vá orando nos cômodos da sua casa, em todos os lugares da sua propriedade. Vá orando e falando com o Senhor, invocando o nome do Senhor, falando com Ele. Peça para Ele, para moldar a sua casa de acordo com os padrões da sua palavra. E que o Senhor mostre os altares que estão edificados dentro da sua casa e que não pertencem a Ele. Porque o altar do Senhor precisa ser levantado dentro da casa. Esse altar fala de renúncia. Quando a gente derruba os altares que não pertencem ao Senhor, nós estamos renunciando àquelas coisas que pertencem a outros deuses estranhos e não pertencem ao Senhor, ou coisas que nós endeusamos, idolatramos, nós precisamos derrubar e levantar um altar ao Senhor. Esse altar fala de renúncia, fala de entrega. Não é? Entrega da sua casa, entrega da sua família, entrega da sua vida. Fala de comunhão. Comunhão é comum união, é viver bem, viver feliz em comunhão. Esse altar fala a respeito de louvor, cantar louvores ao Senhor dentro da casa, fala de adoração, adorar a Deus. Senhor, nada será mais adorado aqui do que o Senhor, fazer um culto, né? Prestar culto ao Senhor dentro da casa. Qual foi a última vez que você reuniu a sua família para ter uma palavra de oração, ou ler um versículo da palavra de Deus e estar discutindo a respeito desse versículo em família? Fala em obediência também e fala em submissão. Se nós levantarmos um altar ao Senhor, nós vamos estar ensinando, não importa se o seu filho é pequenininho ou se ele já é grandinho, ele vai aprender, porque tudo aquilo que for, os padrões que forem colocados dentro da sua casa, como eu disse no começo, são os padrões que eles vão levar para fora. Se você ler lá nos primeiros livros da Bíblia a respeito do povo de Israel, como era e é o ensinamento do povo de Israel aos seus filhos, lá fala, olha, você tem que falar aos seus filhos, quando você estiver andando, quando você estiver sentado, quando você for deitar, quando você se levantar, você deve estar inculcando os princípios e os valores que estão na palavra de Deus na vida dos seus filhos, para que eles tenham uma linha e um padrão que vai modificar o mundo lá fora. Entendido? A família que tem um altar levantado ao Senhor está debaixo de uma santa proteção e vai acabar conhecendo, descobrindo e conhecendo qual é a vontade do Senhor. E a Bíblia lá no texto que nós lemos, de Romanos 12, versículo 2, diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E agora, para a gente encerrar, o último desafio é vencer o poder de influência negativa da mídia sobre a nossa família. Isso é difícil, muito difícil. Até um tempinho atrás, as famílias estavam discutindo como fazer com que os filhos usassem menos o celular, usassem menos os computadores, menos as redes sociais. E hoje, por causa da pandemia, por causa do coronavírus, por causa do isolamento social, por causa das restrições que nós estamos sofrendo, as crianças agora elas têm que dar uma meia volta
e está praticamente metade do dia na frente de uma tela de celular, ou de computador, ou de notebook, porque a escola está lá. E os adultos a mesma coisa. O trabalho está lá, a igreja está lá, está tudo lá. Então é um desafio enorme, muito grande, a gente vencer o poder da influência negativa da mídia sobre a nossa família. E não se engane, porque as crianças, a partir do momento em que elas têm um pouquinho de conhecimento, elas sabem melhor do que nós como usar e como manipular todo o aparato da mídia onde quer que ela esteja. Eu sei que você sabe disso e essa é uma verdade. As famílias cristãs estão em meio a essa decadência e disseminação do mal. Então elas precisam assumir a postura de quem é vocacionado, de quem é chamado para ser o sal da terra e a luz do mundo. Todo mundo está vivendo igual. As pessoas, para fazer selfie, fazem bico, mostram a língua, né, fazem careta e posa, todo mundo igual hoje. Está todo mundo igual, porque está influenciado pela mídia. De uma forma ou de outra está influenciado pela mídia. O que fala, o que se propõe, o que se discute é o que está na mídia hoje. E a gente precisa ter uma intimidade muito grande com Deus e ter uma fé bem firme e fundamentada para que a disseminação do mal da mídia não traga influência sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Os grandes movimentos hoje, eles são agitados através das mídias sociais, através das redes sociais, não é? Você sabe bem disso, muito mais do que eu, você conhece a respeito disso. Então a gente precisa tomar um cuidado redobrado, porque está todo mundo agora refém da tela, refém da telinha, refém da internet, refém de todas essas coisas que nós já sabemos. Mas a palavra de Deus é imutável. E como crentes, como cristãos, ela diz que nós somos chamados, vocacionados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, nós é que vamos dar sabor ao mundo e nós é que vamos trazer a luz para esse mundo que está em trevas. Não é? E a gente precisa aparecer. Porque é um texto da palavra de Deus que diz que não se esconde uma luz ou uma candeia ou um candelabro debaixo da cama, mas se coloca num velador, num lugar alto, para que ela ilumine todo o ambiente. É assim que a nossa família tem que ser. É assim que nós precisamos ser, não é? Luz do mundo e sal da terra. E nós vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículos 17 e 18, porque é assim que o Senhor fala a todas as famílias que desejam fazer a diferença neste mundo em que nós vivemos. Olha só, capítulo 6 de 2 Coríntios, versículo 17. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura e eu os receberei. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor a Deus. E com essa palavra, a gente encerra aqui, não é? Nós somos do mundo, nós sabemos que nós somos do mundo, mas a gente tem que sair do meio do mundo, não tomar a cor deles.
e nem o gosto pelas coisas que o mundo oferece, mas dar gosto ao mundo, ser sal da terra e luz do mundo. Para concluir, que Deus conserve as nossas famílias de pé em sua santa presença e que nós possamos dar respostas a todas essas mudanças que nós estamos experimentando com base nos princípios inegociáveis da palavra de Deus. Não se negocia os princípios da palavra de Deus, não é? Então que você seja o esteio da sua família e que você levante a sua família como, não é? Observando aquilo que foi profetizado, como nós dissemos, e declarando a palavra do Senhor sobre a sua família. Não se conformando com o modelo de família e de vida que o Deus deste século está oferecendo. Nós não precisamos desse padrão. Nós temos o padrão que está na palavra de Deus, mantendo o altar do Senhor levantado dentro da sua casa e vencendo o poder da influência negativa da mídia, que é um mal necessário nesses tempos que nós estamos vivendo. Amém? Não se deixe enganar. Deus, Ele cuida de você. Observe os princípios que estão dentro da palavra de Deus. E a sua família vai ser uma família segundo os princípios da palavra, uma família segundo o coração de Deus. Amém? Eu queria orar por você e pela sua família nesta noite. Pai, nesta noite em que nós lemos a Tua palavra, em que nós meditamos na Tua palavra, em que o Senhor veio falar de tão perto conosco, e no momento em que a família é tão fundamental para que o nosso país e para que o mundo ele receba uma influência, que seja uma influência extraordinária. E o mundo só receberá uma boa influência se as famílias estiverem bem fundamentadas e se as famílias estiverem bem alicerçadas, e este alicerce tem que ser a Tua palavra. Senhor, que nesta noite nós tenhamos realmente o convencimento de que nós não devemos viver segundo os padrões deste mundo. Senhor, que nós temos que viver uma vida de cristão de verdade, uma vida que não é só da boca para fora, mas uma vida que ela começa dentro do nosso coração e ela se exterioriza através das nossas ações, das nossas palavras, através do fundamento da nossa família e da nossa casa. Senhor, que o Teu altar seja levantado dentro das nossas casas verdadeiramente e que todo o altar que não pertence ao Senhor seja derrubado, ó Pai, enfraquecido, desfalecido, e que sobre esse altar o Teu altar seja levantado e que o Teu nome seja glorificado. Porque o Teu altar em casa significa renúncia, significa entrega, louvor, adoração, significa comunhão, significa viver uma vida de acordo com a Tua palavra, de acordo com aquilo que está escrito na Tua palavra. E nós queremos que as nossas famílias sejam assim. Luz do mundo, sal da terra, uma família não conformada, não tomando a forma dos modos deste mundo, mas sendo transformada segundo os padrões que estão na palavra de Deus, para que a nossa família conheça e viva a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Senhor, que nós tenhamos sabedoria e inteligência suficiente para que a gente entenda que nós não precisamos viver em guerra dentro da nossa família e nem em conflito dentro da nossa casa, porque o Senhor é um Deus de paz. O Senhor é um Deus de paz e vida, e é isso que o Senhor quer para a nossa família. Por isso, Senhor, nós entregamos
todas as nossas famílias, as famílias das pessoas que estão ouvindo essa ministração durante essa noite e aquelas que ouvirão, ó Senhor, mais tarde essa ministração. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada casa, que o teu óleo seja derramado sobre cada casa e que cada um seja capaz de dedicar a sua família, a sua casa, a sua propriedade ao Senhor. E que cada um de nós não seja influenciado pela maldade que existe na mídia hoje, mas que a nossa influência seja a influência que vem do Pai das luzes, que vem do céu, que vem do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque eu sei que tudo aquilo que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, o Senhor ouve e já traz a resposta. Então, Senhor meu Deus, estabelece o Teu reino nessas casas e que haja cura de enfermidades, cura de alma, que haja, Senhor, um novo viver para essas famílias, um viver de acordo com a Tua palavra. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Divulgue essa palavra. Divulgue através de sala de vídeo, compartilhe, faça com que ela chegue até as famílias, porque assim nós estamos levando a palavra do Senhor em numerosos lugares. Incentive as pessoas com quem você vai compartilhar, que compartilhe também. Não é para que a gente tenha um número de pessoas assistindo, mas é para que haja um lavar pela palavra de Deus na vida dessas pessoas que ouvirão e que receberão do Senhor essa palavra. Amém? No domingo, às 18 horas, nós estaremos aqui outra vez, ministrando a palavra do Senhor, falando a respeito das coisas do Senhor. E você é o nosso convidado especial. Venha partilhar da palavra de Deus conosco. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que a sua família seja repleta de paz e de vida que vem do Senhor. Até domingo, então, em nome de Jesus.